final maravilhoso foi esse de quando o telefone toca, gente. Simplesmente incrível. Superou todas as nossas expectativas, né, para o final. E havia aí várias teorias, vários medos de ter um final péssimo, mas muito pelo contrário, o final nos surpreendeu bastante. E assim, eu só tenho algo contra esse final, que é cadê os filhos que o Paek São tanto queria, produtores deste dorama e roteiristas? Cadê que vocês não incluíram esses filhos no finalzinho desse dorama? Teria ficado muito mais emocionante e muito mais fofo. Mas falando sério, sem dúvida esse foi um dos doramas que mais chamou a minha atenção. Que me cativou do início ao fim, né? Eu ficava ansiosa pelas sextas-feiras e pelos sábados para ter aí um novo episódio para assistir. Mas agora, falando dos acontecimentos desse episódio 12, eu quero falar sobre diversas coisas com vocês, mas vai ser limitado porque realmente o episódio é grande, tem várias coisas que eu queria falar, então eu vou apenas selecionar alguns tópicos para falar com vocês, né? Então eu peguei algumas partes interessantes, como por exemplo aquela teoria de que o Paek São iria forjar a morte, né? Nós vimos que a série se diferenciou do Webtoon nessa parte. Foi muito bom, mas também foi muito ruim. Por quê? Porque ele desapareceu do nada, assim, deixar rastros pra Hee-Ju, né? Deixou ela simplesmente ali sofrendo com a ausência dele. Foi uma coisa assim que eu dei um ponto negativo pra ele, porque ele se dizia amar tanto a Hee-Ju, né? Se demonstrava gostar tanto da Hee-Ju, mas na hora de ir embora, foi embora e deixou ela sem saber de notícias dele, simplesmente sofrendo ali. Mas já em contrapartida a isso, eu gostei muito da parte que a série saiu mostrando o final de cada vilão, da mãe do Saon, do sequestrador, enfim. Eu gostei muito que ela demonstrou ali o que aconteceu com cada um deles no final. Mas uma coisa que eu não esperava era que aquele mordomo fosse mal, gente. Na minha concepção, no meu ponto de vista, ele não era mal coisa nenhuma, né? Até porque ali ele mandou a Hee-Ju ir embora, mas ali ele também teve um final não muito bom, né? Uma prisão ali de 5 anos, se eu não estou enganada. Outro ponto negativo sobre o final deste dorama é sobre quando a Hee-Ju foi atrás do Paek São. Eu não gostei dessa parte, a minha opinião é essa, não sei se você concorda, mas eu vou dizer pra você porque que eu não gostei de ela ter ido atrás dele. Porque assim, se fosse eu no lugar dela, meu marido tivesse simplesmente sumido do nada, não tivesse deixado nenhum um sinal de onde estava, não tivesse me procurado, eu simplesmente não iria atrás dele. Por quê? Porque eu iria esperar, né? Até ele, quando ela encontrou ele, ele disse que era pra ela ter esperado ele ir atrás dela. Mas assim, eu não gostei dessa parte, né? E só que aqui nessa parte ela mostrou que ela é mais louca pelo Saon do que o Saon por ela, né? Ela demonstrou realmente ali que ela estava disposta a fazer tudo pelo homem que ela ama. Agora assim, vamos falar daquele suspense todo de que o sequestrador falou no ouvido do Saon. Finalmente descobrimos, né, tinha várias teorias que já nos informavam sobre o que ele poderia ter falado, e essa teoria estava certa. Ele realmente falou que foi o pai dele que matou o irmãozinho da Hee-Ju, né, que planejou e arquitetou todo o acidente de carro. Então, devido a isso, o Saon ficou ali pensando que todas as coisas de ruins que aconteceram na vida da Hee-Ju, ele estava envolvido de uma certa forma. Só que ele não imagina que também a única coisa boa que aconteceu na vida da Hee-Ju foi ele ter aparecido na vida dela, né? Então ali ele não pensou direito a ir embora e deixar ela lá jogada, porque ela era o único apoio, ele era o único apoio que ela tinha. Mas assim, gente, agora falando da Iná, eu sempre disse pra vocês que eu gostei muito dessa personagem, né? Gostei porque ela voltou arrependida, ela quis ser realmente a verdadeira irmã da Hee-Ju. Mas assim, nesse episódio ficou uma coisa em suspense quando a Hee-Ju encontra o Saon, que a Iná falou algo pro Saon que deu a entender que ela queria manter ele afastado da Hee-Ju. E assim, ela perde esse ponto comigo, né? Porque ela não deveria ter tentado atrapalhar esse casal, né? Se bem que eu não sei se foi exatamente isso, né, que aconteceu, mas foi o que eu entendi, né? Que ela disse algo para afastar os dois. Mas outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre a mãe da Hee-Ju e a Hee-Ju. Que bom que as duas se resolveram, né?
Que bom que todas as tretas dela ficaram para trás, na verdade, né? Porque assim, às vezes faz falta em um dorama uma relação de mãe e filha, não é verdade? Faz falta quando a gente já está acostumada com aquele dorama que tem uma mãe louca, com uma filha louca. Enfim, faz muita falta. Mas antes de terminar o vídeo, eu quero falar sobre o secretário. Que bom que as coisas se resolveram para ele, que ele também teve um final feliz. E que bom que ele ainda continuou ali trabalhando do lado do Saum, porque os dois, vamos combinar, os dois faziam uma equipe excelente. Mas agora falando de um momento bem cômico que eu achei nesse dorama, foi quando ele ligou pra Hiju e ele disse: por que você demorou a atender? Gente, não passou nem um minuto direito, né? Como você viu, aquele momento foi muito cômico. Ela atendeu assim que tocou e ele disse que ela demorou muito para atender aquela ligação. Então eu achei assim muito cômico e eu ri bastante. Mas agora eu dando a minha opinião sobre o dorama no geral, eu quero falar que, como eu falei no início, realmente ele me prendeu do início ao fim. Foi um dorama muito bom, assim, que nos cativou bastante, mas eu acho que faltou romance nesse dorama. Eu creio que faltou, eu vou contar pra vocês o porquê. Não é que seja no sentido de que o Paek Saon e a Hiju não se gostavam, não, muito pelo contrário. No dorama inteiro nós vemos que os dois são loucamente apaixonados um pelo outro. Mas assim, faltou o desenvolvimento do relacionamento entre os dois, né? Faltou as cenas românticas. Teve muito suspense, muita cena de ação e pouca cena de romance. Na verdade, ali a cena de romance que nós tivemos nesse dorama foi na maioria das vezes imaginação da Hiju. Então eu creio que fez bastante falta essas cenas românticas entre o casal, que ficou apenas para o final do episódio, mas em comparação aos 11 episódios foi muito pouco, não deu para compensar tanto, né? Mas se você me perguntar se eu assistiria novamente, eu digo que obviamente eu assistiria tudo novamente e queria sentir exatamente as mesmas emoções do início de quando eu estava assistindo. Porém, agora eu deixaria os episódios serem lançados todos, porque eu vou dizer, o ansioso fica mais ansioso com o dorama em lançamento, né? Mas agora eu quero que você me diga qual nota você dá para quando o telefone toca. O que você achou desses 12 episódios, que foram pouquíssimos na minha opinião. Mas agora eu quero saber a sua opinião. E aí, você gostou do último episódio de Quando o Telefone Toca?